todos, sou a Joana e bem-vindos a mais uma Tech Talk. Neste episódio trazemos então o professor Ricardo Vigário, coordenador da Licenciatura em Engenharia Biomédica do Departamento de Física da nossa faculdade e, para além de docente, integra e coordena a equipa de investigação no polo da UNL do LIPFAIS, que se trata então de um laboratório que se baseia nas áreas da instrumentação, Engenharia Biomédica e Física das Radiações. Vou agora passar a palavra ao meu colega Raul, que se irá então fazer a entrevista comigo. Olá a todos, obrigado Joana, obrigado por estar aqui presente, obrigado pelo convite. Antes de começarmos, queria agradecer aos nossos colegas que não conseguiram estar presentes, ao diretor do nosso departamento, Filipe Sá, e à nossa colega que ajudou a escrever esta entrevista, a Joana Serafim. Se o professor não quiser acrescentar mais alguma coisa antes de andar ao início. Apenas o agradecimento ao convite, porque é sempre interessante falar com o núcleo. Nós é que agradecemos. Vamos então começar pelo seu curso académico. Sabemos que o professor se licenciou na Faculdade da Universidade de Lisboa, de Ciências e Tecnologias, no curso de Física Aplicada, e que prosseguiu para o mestrado de Física Médica e Engenharia Biomédica. Quer falar um pouco do seu percurso académico, das suas experiências e vivências enquanto aluno? Ah, bom, as minhas experiências enquanto aluno, eu diria que são semelhantes à da maior parte dos alunos. Ahm, Escolhi a física tecnológica pela curiosidade que tinha do mundo. Portanto, achei que era a área que me iria satisfazer mais essa curiosidade. Fui para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nessa altura, porque me pareceu ser um bom curso de física, ter um bom curso de física. Um, Chegando mais ou menos ao fim dessa altura, já se ouvia falar de redes neuronais, que era uma coisa interessante, mas que não se fazia muito por cá. Mas havia um professor no técnico que fazia. E eu fui lá bater à porta perguntar: então, onde é que eu posso fazer uma coisa gira em redes neuronais? E, e ele, obviamente, que me disse: anda a trabalhar comigo. E eu disse: olha, tenho agora a possibilidade de fazer um Erasmus em França, vai-me desculpar, mas eu vou lá brincar para a França. E fui para a França fazer o trabalho de fim de curso, sobre fala. Portanto, estudar a fala, e os sinais de fala, de som, de classificação de fala. O projeto era um projeto muito giro. Estou a terminar o projeto e entrei em contato com o mesmo professor a dizer: olha, agora sim, acho que está na altura de fazer alguma coisa de redes neuronais. Eu até aprendi umas coisas aqui, que achei interessantes. O que é que se arranja de mestrados que usem redes neuronais? E ele disse: podes sempre vir trabalhar connosco. E nós temos aqui um mestrado interessante. O mestrado à moda antiga era pós-graduação, não era fim de ciclo de estudo. E eu voltei a entrar em contato com ele e disse: olha, desculpe lá, mas mais uma vez há aqui um mestrado que está a começar na FECUB, que é muito interessante, em Física Médica e Engenharia Biomédica, e o ponto de aplicação é muito giro. Portanto, eu tenho mesmo que fazer essa. Estou a terminar o primeiro ano e começo a precisar de ter uma tese de mestrado. E entro em contato com esse professor e digo: olha, eu já não lhe vou mentir, eu não vou fazer a tese de mestrado consigo, mas arranja-me aí algum sítio giro onde se junta as duas coisas, as redes normais, que é uma coisa que me interessa, e a parte biológica, a plausibilidade biológica da coisa. E ele sempre muito prestável, realço isto, que é sempre interessante ter professores que são assim, eh, estáveis, mesmo sabendo que não lhe ia render nada. Sabe? E ele disse: olha, eu conheço um grupo, na Finlândia e conheço um grupo nos Estados Unidos. Por onde é que tu queres que eu te arranje o contacto? E o meu racional foi: a Finlândia, que é aqui um bocadinho mais ao pé, e dá para descobrir um país diferente, e depois para coisas sérias eu vou para os Estados Unidos. Uh, Portanto, para doutoramento, não sei o que, eu vou para os Estados Unidos. Eu sei que eu estou a demorar muito tempo, mas é para mostrar que um percurso, de vida é um percurso que é sempre um percurso,
algo errático, depois no fim uma pessoa diz, eu sempre quis fazer não sei o quê. Se calhar já está a incluir a nossa segunda pergunta, que é o porquê ter ido para a Finlândia. Se quiser desenvolver já nesta sim, pergunta, sim, sim. é o porquê de ir para a A Finlândia. Finlândia era por gozo. Ok, ok. Era pela curiosidade pura. Hum, Aquilo que aconteceu foi que eu acabei por ir trabalhar num grupo que, na sua área de redes neuronais, portanto, em aprendizagem automática não supervisionada, era um grupo que era um grupo que eu diria na altura no top 5 a nível mundial. E, portanto, eu disse, strong gold. Portanto, encontrei uma coisa fantástica. E depois, no mesmo edifício, 3 andares abaixo, havia uma senhora, a professora Rita Hari, que é a pessoa mais próxima do Nobel que não tenha tido o Nobel, com quem eu colaborei. E era uma expert em magnetoencefalografia. Portanto, eu disse, agora tenho a condição ideal. Portanto, eu fui para a Finlândia pela curiosidade, do gozo de um país completamente diferente. Fiquei na Finlândia depois porque tinha 2 grupos que eram fantásticos, cada um na sua área, e eu era a pessoa que fazia a ponte entre as duas. Portanto, Tinha o prazer de colaborar com um dos grupos. um gozo danado, que é na prática aquilo que normalmente vos atrai para a engenharia biomédica e que me atraiu para a engenharia biomédica, que é a engenharia biomédica é uma ponte. Sim. E que tem que ter Estas organizações todas e estas áreas todas. e que tem que ter dois alicerces muito fortes. Um alicerce que é na tecnologia e um alicerce que é na clínica ou na área médica. Aquilo que eu encontrei lá era que, em termos de inteligência artificial, em termos de redes neuronais, o grupo do Eric Oya era um grupo muito bom. E em termos de neurociência, o grupo da Rita Hari era fantástico. Portanto, esqueci de ir para Estados Unidos ou o que fosse, porque o país fazia investigação muito, muito interessante. Parece bastante interessante. Joana, a próxima pergunta. Sim, sim. Também foi um pouco mais respondido. O professor disse que foi quando veio para Portugal que abordou mais a parte do ensino. Mas então, o que é que fez voltar para Portugal? Por que não continuar na Finlândia? Ok. Um, vou dizer as coisas óbvias. E as coisas óbvias são, ou a coisa principal óbvia é família. Claro. E quer eu queira, quer não, esse elemento é muito importante. Há uma coisa que uma pessoa, com a qual uma pessoa aprende a viver, e que é, quando uma pessoa muda de país, deixa de estar complexo onde quer que esteja. Quando está fora, falta-lhe Portugal. Quando está em Portugal, falta-lhe fora. E isso será, em princípio, para o resto da vida. Houve uma altura em que eu disse, está na altura de Portugal novamente. E, portanto, eu diria que a primeira razão é uma razão familiar, é uma razão de me aproximar novamente da família. Depois, achei, entre outras possibilidades, achei que, por exemplo, aqui a Nova era uma excelente oportunidade por ser nova. Ou seja, por ser uma instituição que, não sendo muito antiga, tem uma flexibilidade de atuação que outras universidades têm menos. É verdade que as outras universidades estão mais estabelecidas, algumas estão mais estabelecidas do que a nossa. Em contrapartida, a flexibilidade para fazer coisas diferentes. O primeiro curso de informática a nível nacional, se não estou em erro, foi aqui na Nova, e há outros cursos que foram iniciados. Enquanto licenciatura, penso eu, a biomédica também acaba por aparecer por aqui, embora não enquanto tópico. O tópico já existe. Sim. Se calhar aproveito esta partida para falar mais um pouco do início da sua carreira aqui na UST, que foi em 2015, se não me engano, como professor auxiliar aqui no Departamento de Física. Quero falar um pouco da sua experiência de vivências. A primeiro contacto que eu tenho com a FCU, com a FCT, é durante um semestre,
o primeiro semestre de 2015, 2016, e foi só esse semestre. Portanto, estive cá esse semestre, um, coincidiu com uma necessidade, ou com uma vontade havia dois docentes que eram responsáveis pelas áreas mais médicas, da imagem médica, que era o professor Pedro Vieira e principalmente o professor Mário Seca, que estavam de sabática. Uh, Havia possibilidade de lecionação das disciplinas de imagem médica por outros docentes, mas havia dificuldade de serviço docente e, portanto, foram à procura de alguém que fosse capaz de dar, também fosse capaz de dar essas disciplinas. Eu volto a dizer que eu penso que outros docentes desta casa poderiam perfeitamente dar essas disciplinas, mas como já estavam ocupados com outras disciplinas, foram à procura de alguém que fosse capaz de dar também essas disciplinas. E viu a oportunidade. E eu vim. Estive esse primeiro semestre e foi o primeiro contacto que tive aqui à faculdade, que depois acabou por se estabelecer mais seriamente. Já no ano de 2016, 2017, estive desde setembro de 2016 que estou sempre ininterruptamente ligado à FCT. E obviamente que depois comecei a criar maiores laços, e o facto de ter na faculdade dois ex-colegas, o professor Pedro Vieira e a professora Carla Quintão, colegas da faculdade, acaba sempre por ser simpático, que uma pessoa encontra Caras amigas. exatamente. É assim. Caras amigas encontrei várias, mas não as conhecia. Caras conhecidas, confesso que Sou bem, estas duas começou bem a conhecer, claro. Bem, nossa próxima questão é que após tantos anos nesta casa, na FCT, tornou-se o coordenador da licenciatura do nosso curso de Engenharia Biomédica. E a nossa pergunta é, então, qual foi o aspecto mais desafiante como responsável pelo nosso curso até agora? Olha, é mais fácil falar imediatamente do agora, mais do que do passado. O aspecto mais desafiante prende-se com algo que eu acho que não depende muito de nós e que é resultado da desintegração dos mestrados integrados. Quando se desintegrou, ou vamos até um bocadinho mais antes, anterior a isto, o processo de Bolonha separa um curso de 5 anos num primeiro ciclo explícito de 3 anos e num segundo ciclo explícito de 2 anos. Durante muito tempo nós conseguimos manter os 5 anos como coesos. E a razão é muito simples. A formação em vários cursos, a formação necessária, por exemplo, para um engenheiro biomédico, não é uma formação de 3 anos, é uma formação de 5 anos. Vocês têm bases muito fortes no lado da engenharia, das matemáticas, das físicas, e vocês têm bases bastante fortes também na área clínica, na área médica. Para nós nos darmos depois algumas disciplinas um pouco mais avançadas, nós precisamos perder bastante tempo, obviamente que o perder é entre muitas aspas, a dar as bases. Vocês não podem. É muito difícil pensarmos em 3 anos como sendo completo. Ora, na altura em que a escolha foi de desintegrar os mestrados integrados, portanto, completar o processo de divisão de um curso de 5 anos em 3 mais 2, aquilo que acaba por acontecer é que nós vemos perante a situação em que o que era natural, que era alunos que começam um percurso connosco, terminam o percurso connosco, passa a ser, começam o percurso connosco e alguns deles partem para outros cursos. É o racional de Bolonha a funcionar, e alunos de outras instituições vêm para a nossa instituição.
isso acarreta algumas dificuldades, porque quem vai para outra instituição vai partir do princípio que tem as bases comuns a essa instituição, portanto, à licenciatura dessa instituição. Quem vem para a nossa instituição tem que partir do princípio que nós vamos assumir que tem as bases que nós demos cá no primeiro ciclo. Porquê é que isso é relevante? É relevante porque nós queremos um segundo ciclo profundo. Porque o nosso objetivo será sempre a formação o mais completa possível do engenheiro biomédico. Ora, para nós podermos formar bons engenheiros biomédicos, e acho que vocês têm saído muito bem formados, e o feedback que nós temos de instituições que nos acolhem é esse, é que vocês saem muito bem formados. Para nós continuarmos a formar-vos dessa forma, faço o pleonasmo, nós temos que assumir que vocês têm as bases como nós as lecionamos. E isso é um challenge bastante grande. É o transmitir a ideia de que o vosso ciclo não está terminado. Eu penso que a engenharia biomédica sabe que 3 anos não é a formação completa. Há outros cursos onde essa falha é maior. No entanto, continua a ser challenging, porque o nosso curso, mesmo a nossa licenciatura, está planeada para que vocês tenham os 5 anos. Nós fizemos variações, nós alterámos o primeiro ciclo do integrado para o desintegrado. Nós fizemos alterações para, mais uma vez, pensando no aluno, garantirmos que o aluno, ao fim do primeiro ciclo, tem uma formação um bocado mais de biomédica, portanto, alargada. Porque antigamente os 3 primeiros anos eram mais de base e depois os outros 2 anos eram mais de especialidade, ou seja, mais biomédica. Agora tivemos que reestruturar para que a licenciatura já tivesse exato, um cunho bastante grande de biomédica. Mas isso não pode significar que a licenciatura tenha uma identidade completa. E esse eu diria que é o maior challenge que encontramos, é esse. É passar essa mensagem aos alunos e não só. E eu já lhe vou dizer outra coisa, mas a ideia é que não há melhor sítio, a meu ver, para se terminar o processo que aquele onde vocês iniciaram. E queremos que isso seja o mais útil possível para vocês. E isso leva a um outro ponto que eu acho que é fundamental e liga com o núcleo. Eu acho que a interação entre docentes e alunos é muito positiva e muito forte, principalmente a nível do núcleo. Mas ao falar no núcleo, não estou a usar o núcleo como proxy, não, e como representante de uma classe, e a classe é a classe dos alunos. E eu acho que é nessa interação que nós podemos melhorar os sistemas. Portanto, esse é o desafio mais crítico, diria eu, enquanto coordenador, é esse. É tornar o sistema o mais apelativo possível aos estudantes, ao potencial empregador, porque nós queremos formar-vos para que sejam bons profissionais, sejam na clínica, sejam em meio empresarial, seja em meio académico. Portanto, a ideia continua a ser a mesma. A interação com os alunos, sendo tão boa nesta casa, é com essa interação que nós devemos melhorar as nossas ofertas. Portanto, esse é o challenge e há de ser sempre challenge.
Então, para continuar, muito obrigada pela resposta. Ahm, Nós, pronto, quando observamos então também o seu percurso e a sua área de, pronto, o que exerce agora, para além de ser o seu papel como coordenador, estende-se então para a liderança do polo da Universidade, da parte do Deep Five. Segundo a nossa pesquisa, trata-se então de um laboratório que tem o objetivo de promover a investigação da inspeção biomédica, da física das radiações, análise de sinais, incentiva a colaboração interdisciplinar e a formação, por exemplo, de novos investigadores. Porém, acreditamos que o professor consegue nos dar então uma melhor explicação, dar a sua perspectiva do que é que realmente é este projeto. E era essa então a nossa questão. Ok. O livro fixe realmente tem uma abrangência relativamente grande. Um, tem uma componente de física, quer uma componente fundamental na física, de de cálculo e estimativa de dimensão de átomos. Portanto, coisas que são ao nível na física bastante fundamental e muito interessante, em colaborações internacionais. Portanto, a maior parte da investigação que é feita nestas linhas não é execuível num laboratório do edifício 1, ali num canto. É a investigação que é feita com consórcios internacionais muito grandes. E extremamente prolífica. Portanto, estes grupos são muito bons na sua área de meteorologia, para não confundir com meteorologia, portanto, são extremamente bons nessas áreas. Mas temos várias outras áreas. A componente espectroscópica depois extravasa daí para aplicações muito variadas. Duas dessas aplicações, uma que nos está próxima ao coração, que é a área da biomédica, e há investigação muito interessante nessas áreas de caracterização de elementos, mas também temos outras áreas de espectroscopia relacionadas, por exemplo, com elementos voláteis. Portanto, o ar que nós exalamos contém muita informação. E há estudos muito giros dentro do laboratório nessa área. Mas depois também temos aplicações da espectroscopia a coisas bastante diferentes, como o património. Seja o património cultural, industrial. Portanto, quando nós pensamos na heritage, portanto, lá está, património. É um grupo de investigação que, em parceria com outros laboratórios de investigação também no campus, e que nos permite fazer estudos muito giros de caracterização de pintura, na recuperação de objetos. Portanto, há trabalho muito giro nessa linha. Temos outras áreas na física também a extravasar para a biomédica em materiais, sejam eles superfícies, sejam eles nos plasmas, sejam eles. Portanto, há várias áreas onde essa investigação na física depois tem aplicabilidade muito imediata em áreas de biomédica. Uma das áreas de biomédica é na ortodontia. Portanto, estamos a falar de dentes, a caracterização das várias camadas dos dentes. Portanto, há várias áreas na física e na física das radiações, portanto, na física nuclear, também com aplicabilidade. Uma vez que estou a falar para o núcleo da engenharia biomédica, eu vou sempre falando da ligação à engenharia biomédica. O objetivo do livro FINES não é servir a engenharia biomédica, são várias áreas
da física que têm aplicabilidade na biomédica, áreas de biomédica que servem desta relação. A radiação é algo de prevalente também, a instrumentação é universal, portanto, cobre todas estas áreas. Portanto, isso é o lado um bocadinho mais física. No lado um bocadinho mais engenharia biomédica pura, digamos assim, se é que se pode falar numa engenharia biomédica pura, porque a própria engenharia biomédica é um melting pot, exatamente, de áreas. Temos áreas relacionadas com a reabilitação, por exemplo, reabilitação física, reabilitação cognitiva. Depois de um AVC, nós temos que reabilitar as nossas capacidades cognitivas e há investigação feita nessa linha. Há investigação feita na parte da instrumentação, portanto, na recolha do sinal biológico, seja fisiológico, seja de outra natureza. Há, depois, uma vez recolhido o sinal, a compreensão desse sinal, quer para uma tomada de decisão, quer para compreender o fenómeno biológico em si. Uma das áreas que me é mais própria, a mim, é, por exemplo, o controle entre o nosso córtex e os nossos músculos. Não é só com o intuito de conseguir, eventualmente, um dia controlar uma prótese, mas é também para compreender o que é que se passa no nosso cérebro quando nós damos um comando para controlar uns dedos, uma mão, o que seja. Portanto, esse controle corticomotor não é só para funcionar, portanto, para resolver um problema da potencial da clínica, mas é também para compreender o que é que se passa no nosso cérebro quando nós estamos a fazer um determinado movimento. Depois há, para além da área do sinal, portanto, o sinal eletrofisiológico, seja cardíaco, neuronal, muscular, seja a imagem. E, portanto, também temos investigação muito interessante na área da extração de características interessantes em imagem médica. Portanto, eu diria que o LIFIS acaba por vir de um lado mais física, com um lado da engenharia biomédica, que se começaram a povoar uns aos outros, e eu acho que isso é a beleza da física e da engenharia biomédica. A física é a área do conhecimento que eu saiba que tem um maior número de prémios Nobel fora da sua área. Porquê? Porque o físico é curioso. E porque quer fazer coisas. Quer resolver coisas, quer compreender coisas. O engenheiro biomédico é interdisciplinar por natureza. Portanto, este LibFIS acaba por ser um laboratório que vem dessa vontade de fundir áreas. E já agora aproveito para dizer que o próprio LibFIS, como laboratório de investigação, que tem 3 polos, portanto, o polo da FCT é um dos 3 polos, depois há um polo em Coimbra e há um polo na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Mas o LibFIS, no seu todo, pertence a um laboratório associado. Os laboratórios associados são associações de laboratórios sob um guarda-chuva comum, e esse, o laboratório onde nós estamos, o REAL, inclui também os centros de investigação da Faculdade de Ciências Médicas, inclui também trabalho na medicina tropical, na Escola Nacional de Saúde Pública. Portanto, como veem, o ambiente de investigação é extremamente abrangente. Atualmente existe, em qualquer um desses projetos, espaço para estágios com alunos ou alguma interação com os alunos? A maior parte da investigação que é feita é ao nível de projetos, é o nosso objetivo principal, em termos de alunos de doutoramento, é o mais típico, mais comum é projetos de doutoramento. A razão é muito simples, é porque para fazer um projeto suficientemente profundo,
são necessários 3, 4 anos para que Para que se desenvolvam corretamente. exato, e suficientemente profundo, suficientemente inovador e suficientemente profundo. Mas o terceiro nível é tipicamente os trabalhos de dissertação, de mestrado, porque mesmo assim acabam por ser 3, 4 meses de trabalho dedicado a um tópico específico. Portanto, estes são os 3 níveis típicos de investigação. No entanto, há também lugar a pequenos estágios que muitas vezes vêm ou através dos PICs ou de projeto até de licenciatura, portanto, e que depois, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, exato, evoluem para dissertações, é normal que depois, já tendo feito o trabalho de entrar na área, Já conheces, já exatamente, está acostumado. exatamente, Ok. exatamente. Ok, parece-me bem e é uma excelente oportunidade para qualquer estudante, seja obviamente como físico, seja de trabalho projeto. Claro. Ok. Agora, se calhar, introduzindo uma parte mais pessoal e tentar perceber o que o professor realmente pensa sobre estas áreas. Não sei se é assumindo o professor, mas recentemente, ou seja, há alguns anos, foi lançada uma lista pela Universidade de Stanford sobre o top 2 investigadores da atualidade, da qual o seu nome consta na lista. Reconhecimentos como este é algo de extrema importância para o professor, que o professor, obviamente, que admira este meio que reconhecimento externo, ou o seu foco e a sua paixão para o seu trabalho é suficiente para o mover? Uh, eu vou-lhe ser sincero. Um, ninguém é completamente imune a um reconhecimento desses. Sabe sempre bem. Em contrapartida, eu confesso-lhe também que, se não me o tivessem dito, eu continuava a ter o mesmo drive que tenho, quer pelo lado do ensino, quer pelo lado da investigação. Um, Há uma coisa que eu costumo dizer aos alunos com quem colaboro, e principalmente quando os alunos que tive de doutoramento, portanto, que ficaram um bocadinho mais tempo, a área da investigação, em particular, é uma área tipicamente de muita frustração e de um gozo danado quando a coisa funciona. E, e eu continuo a ficar maravilhado quando há um resultado positivo e elegante e de baixa energia, ou seja, em que a solução não é de Não, muita sim, coisa. exatamente. Foi preciso muito trabalho para lá chegar, mas a solução depois é elegante. Ok. Quando a solução é elegante e levezinha e o resultado é interessante, Não, dá um gozo. Falando muito depressa, dá um gozo danado. Isso acabou por ser a razão pela qual apareço na dita lista. Foi por me ter apercebido que uma determinada técnica que nos anos 90 estava a desenvolver-se e que o grupo onde eu estava ajudou a sedimentar, era extremamente útil para processar sinais de eletroencefalografia ou de magnetoencefalografia. Nomeadamente, era a análise em componentes independentes. E nós preocupávamos muito com a solução a um problema que é chamado problema de separação cega de fontes. E, e- e eu fui um dos primeiros a nível mundial a sugerir a utilização e o desenvolvimento de metodologias à volta da análise em competentes independentes para a remoção de determinados artefactos, nomeadamente os oculares, nos EEGs, nos MEGs, portanto, magnetoencefalografia, um, e hoje em dia é uma das técnicas mais standard, tornou-se uma das técnicas standard para processar esse tipo de artefactos. E isso, pois, obviamente que uma pessoa acaba por ser reconhecida. Mas se me perguntar, ok, o reconhecimento, eu gosto do reconhecimento, mas o facto de ter sido uma solução
levezinha, porque a tal análise em competências independentes tem uma base teórica muito profunda, mas o racional é relativamente leve, que consegue tão bons resultados na análise de sinais eletrofisiológicos, isso dá um gozo danado. E acredito que o maior gozo seja ver o que os outros fizeram o seu trabalho e ver o impacto que o seu trabalho teve nas investigações de outras pessoas e nos trabalhos de investigadores. Também. Mas, do ponto de vista do investigador, É só. o gozo é ver a solução, É ver. é encontrar uma Sim, solução que seja simples e que dê bons resultados. Depois, o facto dos outros utilizarem é bom para o ego, mas é bom para a pessoa. Para o investigador, uma pessoa depois pergunta-se, então qual é a próxima pergunta? E passa, quando eu digo que são grandes momentos de frustração e depois momentos fantásticos de satisfação, é um bocado isso. O exemplo que eu dou normalmente às pessoas com quem eu colaboro é, imagine passar não sei quanto tempo a tentar abrir uma porta, uma fechadura de uma porta, e consegue ao final de um tempo uma solução elegante para abrir aquela porta. E entra numa sala grande, passou não sei quanto tempo a perguntar-se o que é que está do outro lado. E consegue abrir a porta. E fica, pá, fantástico, esta sala é giríssima. Portanto, o gozo que deu abrir aquela porta. E depois vi mais 3 ou 4 portas. Ou seja, tem um pico de adrenalina enorme quando Depois consegue abrir. volta. E depois, agora, Volta. vamos ver qual é a próxima porta que vou tentar abrir. E isso é algo que eu acho que é para quem é curioso, para quem quer sempre saber um bocadinho mais Sim. Se calhar no seguimento deste raciocínio, queríamos saber o que motiva nesses momentos em que estava a usar a metáfora, se está a abrir a porta muito tempo e não abre, ou seja, esforçar-se muito para obter uma resposta e não está a conseguir obtê-la, o que é que o motiva para continuar e para não desistir de ir? hum, olha, continuando com a metáfora, eu diria é a curiosidade de saber o que é O que que é que está está do do outro outro lado. lado? Eu quero verdadeiramente saber o que é que está do outro lado. Hum, Se as ferramentas que eu estou a utilizar não são as apropriadas, eu tenho quase que a obrigação de desenvolver ferramentas para o fazer. E é a razão pela qual eu digo que há investigação aplicada que é extremamente útil, extremamente importante. E também há investigação muito gira que tem a ver com a compreensão de. Aquele exemplo que eu dei de controle corticomotor, por exemplo, à partida não é para resolver um problema de engenharia. É para tentar compreender se há uma relação causal numa determinada quantidade física que leve a que a outra se ponha em movimento. E se houver, eu vou compreender um bocadinho melhor como o cérebro funciona. O gozo danado isto vai dar problemas durante demasiado tempo. Mas se eu conseguir chegar a alguma resposta, eu vou compreender um bocadinho mais. Não é? Um bocadinho mais sobre o cérebro. E isso é fantástico. Sim. Depois eu posso usar isso para outras coisas. É a paixão, talvez. Tentar. É a todo custo perceber o que Exatamente. está do outro lado da Exatamente. porta. Esse é o lado do investigador. O outro lado que me dá grande satisfação é depois tentar transmitir essa chama a quem possa estar preparado ou à procura de chamas. Daí o ensino. Exato. Ok, muito bem. Muito obrigado. Bem, por fim temos a nossa última pergunta, infelizmente, que a conversa está a ser muito boa, mas teremos que então, tem que ser esta a última. E é, qual é que foi o momento mais gratificante ao longo de todo o seu percurso profissional? O momento mais gratificante. Não consigo dizer. Sinceramente, não consigo dizer. Uh, Porque, como eu já vos mencionei enquanto conversámos, eu tive vários momentos na minha vida enquanto investigador e tenho tido vários momentos enquanto docente,
de sentir que está a fazer efeito, que a interação entre professor e aluno, e essa interação não é unidirecional. E é muito importante que todos os alunos tenham essa noção. Um, é muito gratificante. Eu digo sempre nas minhas aulas, digo sempre, chateiem os professores, façam perguntas, não sei. O quê. É extremamente importante o feedback que se recebe dos alunos em aula, depois da aula. Mesmo numa altura chata, que é quando vocês vêm consultar testes. Essa interação é extremamente importante para o docente também. Portanto, eu quero acreditar que vos é útil, portanto, a interação do docente para o aluno, mas é extremamente importante do aluno para o docente. Eu poria quase ao mesmo nível, se não ao mesmo nível, talvez até mais do que isso, não sei. Portanto, ao mesmo nível, os momentos em que eu abro a porta daquela sala e fico maravilhado com o que fica a saber do outro lado, com os momentos em que há um ahá por um aluno, uh, do ponto de vista de satisfação pessoal, e felizmente que de vez em quando uma pessoa tem esses momentos. E isso para mim é a As poder partes ver. mais gratificantes das circunstâncias. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que ficámos a perceber quais são as motivações, o que é que o move dentro da sua profissão, muito motivador para quem tende a seguir o mesmo caminho ou algo parecido. Joana, queres terminar? Sim. Então, muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade, pela colaboração que teve então na realização desta entrevista. Gostaríamos também de agradecer bastante ao nosso departamento, ao departamento, neste caso, o nosso núcleo, ao científico-pedagógico, por esta oportunidade e a todo o núcleo que dá então a oportunidade de termos estas conversas que são extremamente importantes, não só, mas especialmente para os alunos que conseguem ouvir isto. E esperamos que tenham então gostado desta entrevista e até à próxima Tech Talk. E muito obrigado. Até a próxima.